Fala pessoal, preparados para a terceira aula de Química? Hoje nós vamos ver a tabela periódica e tipos de ligações. Então, façam suas anotações enquanto assistem às aulas para fixar o conteúdo e também anote todas as dúvidas que surgirem. Antes de dar início aos tópicos para a aula 3, eu coloquei um adendo da parte de distribuição eletrônica em orbitais. Por quê? Se vocês se lembram, na aula 2 nós vimos dois tipos de números quânticos. Porém, o elétron é caracterizado por 4 parâmetros, ou seja, 4 números quânticos. E nós vimos na aula anterior o número quântico principal, que está relacionado com a distância do elétron a partir do núcleo, através dessas camadas. Nós vimos isso, que são 7 camadas, representadas por essas letras maiúsculas. E também nós vimos o número quântico secundário. Aqui eu esqueci de dizer, o principal é representado por Nzinho, secundário o L minúsculo. E o secundário ele vai especificar os subníveis de energia que existe dentro desses níveis principais, que são representados por S, P, D e F. Esse conteúdo foi visto na aula 2. O que vamos ver de diferente? O terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, representado por M, Lzinho. O que nós podemos compreender com isso? Esse número quântico magnético vai especificar o número de estados energéticos para cada subcamada. Ele vai indica essa orientação espacial de um dado orbital. Ah, professor, isso é muito confuso. Dentro dos subníveis que nós já aprendemos, nós temos determinadas quantidades de orbitais. Porque na prática nem tudo é tão bonitinho como é desenhado, né? Nós desenhamos de forma bem simples. Mas, por exemplo, no subnível S nós temos um orbital. Esse orbital vai apresentar valores de número quântico magnético 0. Como é representado esse orbital? Por um quadradinho. E assim por diante, e assim segue, né, respectivamente, nos demais subníveis. Porém, o que vai mudar dentro de cada um é a quantidade desses orbitais e a sua representação e os valores do número magnético. Continuam sendo representados por esses quadradinhos, né, o número de orbitais, e cada orbital representa um valor de número quântico magnético. Sempre inicia no meio 0, para a direita valor positivo, para a esquerda valor negativo, obedecendo estes valores aqui, pro D e pro F. Viram? O último número quântico é o spin, representado por Mszinho. Que nós vamos pegar, né, a representação anterior do magnético, que são esses quadradinhos, representação dos orbitais, dentro dos subníveis, né, S, P, F, D e F. E com, né, o número máximo de elétrons que cada subnível pode apresentar. E aqui também, claro que poderia estar escrito em cada um dos níveis, mas assim, aqui é só exemplificando o número quântico, o número quântico magnético com esse tipo de representação. Mas o que seria o número quântico spin? Seria a representação dos elétrons por essas setinhas aqui. Quando ela é representada para baixo, apresenta valor positivo, mais meio, para cima, valor negativo, menos meio. Mas o que são essas setinhas? O que é esse spin? Ele especifica dois sentidos possíveis de rotação do elétron em torno do próprio eixo. Ou seja,
ele é importante para diferenciar os elétrons que estão no mesmo orbital. E para isso nós temos algumas regrinhas para fazer essa distribuição dos elétrons nesses orbitais, nesses quadradinhos. Primeiro nós temos o princípio de exclusão de Pauli, que vai estipular que cada estado ou orbital, cada quadradinho, ele pode comportar no máximo 2 elétrons, que são representados por essas duas setinhas, e elas devem possuir valores de spin opostos. Ou seja, tem que ser uma negativa e outra positiva, como vocês podem observar em todos os orbitais. Uma segunda regrinha que existe é a regra de Rand, que diz o quê? Que todos os orbitais são preenchidos de modo que se obtenha o maior número de elétrons desemparelhados, isolados. O que isso significa? Que para nós começarmos a preencher esses orbitais, deve-se seguir a regra que, inicialmente, tem que começar a preencher com elétrons, né? Aqui, o primeiro elétron que vai ocupar esse orbital vai estar sozinho, né? Vamos supor, essa é o meu primeiro elétron. Imagina que aqui não tivesse ainda, né? Estivesse todos os quadradinhos vazios. O primeiro, eu vou agora preencher um outro orbital, o primeiro, e o terceiro orbital, o primeiro. Se eu ainda tiver mais elétrons para preencher, eu volto, completando, né, com o meu segundo elétron com o valor de spin oposto. Vai ficar mais fácil de enxergar isso aqui. O que nós podemos tirar desses exemplos? Primeiro exemplo para o nitrogênio, um átomo neutro, que significa o quê? Que o meu número atômico vai ser igual ao meu número de elétrons. Então, nesse caso, eu tenho 7 elétrons. Eu faço aquela distribuição de Pauli que nós vimos na aula anterior, com as camadas e os subníveis, 1s2, 2s2, 2p6 e assim por diante. Mas aqui nós vamos ver essa representação, né, para os números quânticos magnéticos e spin. Então, primeiro nós temos os nossos orbitais vazios, temos duas regrinhas para seguir, que cada orbital pode ter apenas 2 elétrons com valores de spin opostos, e inicialmente temos que preencher todos os orbitais com elétrons isolados, para depois completar com os que faltarem, né, no sentido oposto, com valor oposto. Como isso é feito? Então, aqui, eu tenho 7 elétrons para distribuir. Então, no primeiro, eu colocaria meu primeiro elétron, no segundo orbital, meu primeiro elétron, no terceiro, meu primeiro elétron, meu primeiro elétron. Mas ainda faltaram 2, então eu vou voltar lá no início, completar, no sentido oposto. Então, aqui, pronto. Esse orbital já está com o máximo de elétrons que ele pode ter, os dois com spin opostos. Ok. Vou completar aqui esse, pronto. Se nós somarmos, já vamos ter o total de 7 elétrons. Esse orbital ficou preenchido. Sentido oposto aqui, se obedecemos as regras. O que nós podemos tirar de informação agora? Aqui nós temos o elétron de maior energia, aquele, né, que nós sabemos que vimos também na anterior, é o último a ser preenchido, no caso, considerando aqui os orbitais, lembrem-se disso. Aqui nós podemos ver os 4 números quânticos. Como assim, professor? Nós sabemos aqui que esse último, que essa última camada com subnível e 3 orbitais está representada de que forma? 2p, significa o 2. N igual a 2 significa que nós estamos na camada L. O P
ele é do número quântico secundário, que é o subnível P. Não sei se vocês vão lembrar da última aula, que nós tínhamos uma tabela que mostrava o valor, né, para cada número quântico secundário. O S era 0, P 1, o D 2 e o F 3, igual a 3. Aqui no caso terminou com o P, então L igual a 1. Aqui nós temos os valores, né, para o número quântico magnético, como eu já mostrei anteriormente, né, o do meio 0, menos 1 mais 1, aqui seria, né, 0 quando é apresentado só por um estado, no subnível S também, né. E aqui nós temos o elétron de maior energia, que está voltado para cima, então o spin é negativo. Um exemplo do oxigênio é exatamente a mesma coisa. O que muda é que aqui nós vamos ter 8 elétrons, foi dividido seguindo as regras da mesma forma. Depois nós podemos ver que na camada está na camada L, subnível P, a apresentação do número quântico magnético, e aqui o de maior energia para baixo, dessa forma, spin positivo. Mas qualquer dúvida que tiver que ficar, né, porque eu sei que não é uma coisa muito simples, se não conseguiu compreender essa parte, pode depois mandar mensagem que eu tento explicar, não sei, de uma outra forma. Mas, agora, nós vamos ver um último tópico, que não é difícil, é só para agregar. Por quê? Nas distribuições eletrônicas que nós fizemos na aula anterior, nós usamos apenas exemplos com o átomo neutro. Mas nós podemos ter casos de ter que fazer essa distribuição eletrônica com íons. Ou seja, se o meu átomo perde elétron ou ganha elétron, ele se transforma em íons, cátions e ânions. Nós vimos também na aula passada. E nós temos que levar em consideração se ele perde ou ganha elétrons na distribuição eletrônica. Então, meu primeiro exemplo aqui é com o estrôncio, número atômico 38. Ele na sua forma neutra. Se nós seguíssemos, né, o diagrama de Pauling, como nós vimos, a diagonal, sobe, desce, sobe, sempre vai ser feito dessa forma a distribuição pelo diagrama. Se nós fôssemos, né, fazer do átomo neutro, teríamos que ter um total aqui, se fôssemos somar todos os elétrons em cada subnível, em cada orbital, 38 elétrons. Mas nesse caso, ele perdeu 2 elétrons. Ele se transformou em um cátion, com essa carga positiva. O que significa? Se ele perdeu elétrons, eu tenho mais o quê? O meu número maior é de prótons, por isso a carga positiva. Então, quando eu fosse fazer a distribuição eletrônica, eu teria um total de 36 elétrons, porque ele perdeu 2. Então, terminaria no 4p6, esses 2 últimos elétrons perdidos não seriam representados. Um outro exemplo aqui, quando nós temos o átomo de bromo, que ganha um elétron, se transforma em um ânion, carga negativa, porque nós temos em maior quantidade elétron, deixando aqui negativo. Fiz a mesma coisa. A primeira distribuição do átomo neutro, total de 35 elétrons, seguindo o diagrama de Pauling. Mas para o íon, bromo-íon, nós temos o quê? Um elétron a mais. Então, ele deve ser representado. Aqui está a diferença, aqui nós temos um elétron a mais, vocês podem ver.
Então, assim, existem inúmeros exemplos que vocês podem fazer com íons, mas o raciocínio segue o mesmo. Você só tem que compreender o que significa ele perder 2 elétrons, como isso vai ser representado, e se ele ganhar elétrons, como isso vai ser representado. Se eu ganhar, ele tem que aparecer a mais, né, o que ganhou, e se perder, você tem que diminuir elétrons nessa distribuição. Agora nós vamos iniciar a compreensão, né, da tabela periódica. Acho que aqui todo mundo já viu a tabela periódica, uma vez na vida pelo menos, que é aquela tabela cheia de quadradinho colorido, com umas letrinhas, que muitas vezes nós ficamos, meu Deus, o que é isso? Nessa tabela nós vamos ter o quê? A classificação periódica dos elementos químicos. Nós já compreendemos o que são átomos, o que são elementos químicos. Dessa forma, na tabela periódica, nós vamos ter um arranjo que nos permite verificar as características desses elementos químicos e suas repetições. E dessa forma, nós conseguimos fazer até previsões. Vocês vão entender mais pra frente que tipo de previsão seria essa. Em 1869, Mendeleev ele estava escrevendo um livro sobre os elementos químicos conhecidos naquela época. E ele percebeu que, ao tentar ali, né, organizar esses elementos em função da sua massa atômica, né, ou número de massa, que é a somatória de prótons mais nêutrons, nós também vimos isso na aula passada, algumas propriedades se repetiam, né, de forma periódica. Era uma coisa ali recorrente, que iam se repetindo de uma forma que ele começou que deu um clique na cabeça dele. Ele falou, opa, podemos organizar dessa forma. Então ele, de certa forma, nas linhas horizontais, ele colocou elementos, né, que tinham as propriedades fossem semelhantes, ele organizou em linhas orientais. Porém, se algum elemento fosse semelhante a outro nessa mesma linha, ele era deslocado para uma nova coluna. Então, assim, na coluna nós temos propriedades semelhantes e na linha algumas outras propriedades. Vai ficar mais fácil mais pra frente. Porém, por mais que ele tenha organizado, conseguiu organizar esses elementos de acordo com a sua massa atômica, ele ainda não conseguia explicar essas propriedades. Por que elas apareciam de formas periódicas, enfim. Em 1913, Moseley fez algumas correções nessa primeira versão da tabela proposta por Mendeleev. E o que ele observou? Que essas propriedades, elas dependiam da carga nuclear, do número atômico dos elementos. Então, dessa forma, e no decorrer dos anos, claro, foram descobertos mais elementos químicos e a tabela foi sendo atualizada, mas de início ficou essa definição, que as propriedades dependiam do número atômico e conseguiram organizar esses elementos de uma forma melhor. De forma genérica, aqui nós temos a tabela de forma genérica, ela está dividida em 18, 1 até 18 famílias ou grupos. Pode ser representadas por números romanos ou arábicos, seguido de famílias A ou B, que nós vamos ver também qual que é a diferença. Então, nós temos na vertical, nessas colunas, as famílias, né? Famílias ou grupos. E na horizontal, nós temos os períodos, então, que são 7 períodos. Aqui no próximo slide, que nós já temos, né, a tabela mais coloridinha, nós vamos entender que nas famílias A, por que nós temos essa diferença de família A e B? A família A, que é representada
pelas colunas 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, nós temos os elementos representativos. E os seus elétrons mais energéticos vão estar localizados nos subníveis S, como vocês podem ver. Lembra da distribuição eletrônica? As camadas, os subníveis, então. Da família, aqui na família A, nós temos os subníveis S e o subnível P. Agora, na família B, que é de 3 até 12, são os elementos de transição. Ou seja, A, elementos representativos, família B, elementos de transição. E os seus elétrons mais energéticos estão nos subníveis D e essas duas linhas externas, subníveis F. Ok. Os períodos. Os períodos, eles correspondem a quantidades de níveis ou camadas eletrônicas presentes nos elementos químicos. Nós já aprendemos quais são as camadas eletrônicas da eletrosfera. Dessa forma, nós temos 7 linhas horizontais, né, que são períodos, 7 períodos, divididos por representados, né, que significam essas camadas. Ou seja, átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas. Para vocês entenderem quão bem assim, organizado ficou a tabela periódica. Mas e se eu quero localizar um elemento químico na tabela periódica? Como eu poderia fazer isso? E é a partir da distribuição eletrônica que nós já aprendemos. Nós conseguimos localizar qualquer elemento químico na tabela periódica. Ah, professora, como isso acontece? Temos um exemplo aqui do potássio. Tem número atômico 19. É um átomo neutro, número atômico igual ao número de elétrons. Segue com a distribuição eletrônica naquele diagrama de Pauli que nós já aprendemos e vamos praticar várias vezes, então esse conteúdo vai ficar fixo. Mas aqui, ok, já foi feita essa distribuição eletrônica somatória dos elétrons em cada subnível, 19. Que informações eu posso tirar dessa distribuição? Nós sabemos aqui 2, 3, 4. Nós temos 4 camadas. K, L, M, N. Se eu tenho 4 camadas, esse composto vai estar no quarto período, na quarta linha horizontal da tabela periódica. Ok, já sei qual período ele está. E agora nós temos que cruzar com a informação da coluna, da família. O elétron de maior energia, que foi o último a ser preenchido, está aqui no 4S1. Nós sabemos que subnível S está na família A, então é um elemento representativo. E agora basta eu olhar o número de elétrons na camada de valência, que é a minha última camada. Na minha última camada, eu só tenho um elétron. Tá vendo? Camada 4 é a minha última camada, que é a mais afastada do núcleo. Eu tenho um elétron, ou seja, representa a família 1, 1A, no quarto período. Nós já vamos ver todos esses compostos no próximo slide.
Vamos fazer então do oxigênio. Número atômico 8, distribuição eletrônica, 8 elétrons. Pronto. Aqui eu tenho o quê? Duas camadas. Camada K e camada L. Ou seja, segundo período, duas camadas, o número de camadas é igual ao número de período. Vai representar isso já diretamente. Porque nós vimos que o período, ele representa as camadas eletrônicas que nós já aprendemos. Agora, o elétron de maior energia, o último a ser preenchido, vai ser aqui no 2p4. Subnível P, nós sabemos que se trata de um elemento representativo da família A. Agora eu preciso verificar o que? A camada de valência, a última camada, quantos elétrons eu tenho para eu localizar a coluna, a família que esse elemento está. A minha última camada é a camada 2. Na segunda camada eu tenho 4 mais 2, um total de 6 elétrons. Dessa forma, esse composto está na família 6A no segundo período. Por último, nós temos o exemplo do ferro, com o número atômico 26. É feita a distribuição eletrônica, somatório dos elétrons 26, pronto. Vamos verificar. Quantas camadas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho 4 camadas na eletrosfera. Ou seja, esse elemento vai estar no quarto período. O elétron com maior energia foi o último a ser preenchido, tá? Então, nós temos o subnível D. Nós sabemos que o subnível D, ele nos mostra o quê? Um elemento de transição. E agora nós temos que ver quantos elétrons nós temos na camada de valência. A camada de valência é a última camada que foi preenchida com elétrons. A última camada, a mais afastada do núcleo, é a quarta camada. Só que, quando se trata de um elemento de transição, temos uma regrinha. Nós temos que olhar a camada de valência e somar ao subnível de maior energia. Dessa forma, eu tenho 2 da camada de valência mais 6 elétrons do subnível mais energético. Ou seja, família 8. 2 mais 6, 8. 8B. Agora, nós vamos identificá-los na tabela periódica. Então, potássio, quarto período, família 1A. Período, nós temos 1, 2, 3, 4, seria essa linha. A família 1A já é a primeira coluna. Quarto período, primeira coluna, nós temos aqui o nosso potássio. O oxigênio, segundo período, família 6A. Temos aqui segundo período, família 6, ou 16. Já é o primeiro que aparece aqui, nós temos o oxigênio. O ferro, nós sabemos que ele está no quarto período, que ele é um elemento de transição, e ele está na família 8B. Então, quarto período aqui, 3, 4, 5, 6, 7, coluna 8, 8B, por ser um elemento de transição. Então, vocês viram como é importante compreender todo esse conceito da distribuição eletrônica, porque ela auxilia até encontrarmos esses elementos na tabela periódica, cruzando a informação de família com o período. Mas também existem classificações para a tabela periódica. Por isso que ela é toda colorida.
Primeira classificação que nós vamos ver, olhem aqui junto comigo. Apesar de que aqui ele não tá ok, ele não vai estar os metais todos de uma cor, mas vamos olhar o que são metais aqui. Essa coluna 1A, coluna 2A são metais. Toda essa parte de elementos de transição são metais de transição. E eu acho que e tem aqui nesse azul mais claro, que são bem parecidos, mas aqui seria aqui. Nós temos, olha, 1, 2, tudo isso, né? Toda essa parte aqui de elementos de transição são chamados de metais de transição. E essa parte, esse azulzinho aqui, nós temos a primeira classificação dos elementos, os metais. E o que nós podemos... Agora eu vou falar algumas características com base em cada classificação, então se vocês já quiserem ir anotando, porque não vai aparecer essas informações, eu só vou mesmo falar. Ok, os metais, eles têm tendência em formar cátions, ou seja, eles perdem elétrons e se tornam carregados positivamente. Geralmente, eles se encontram no estado sólido, com exceção do mercúrio, que está no estado líquido. Eles apresentam alto ponto de fusão, são maleáveis, então é possível formar lâminas, por exemplo, e são dúcteis, então eu consigo formar fios com esses metais. Eles são bons condutores de calor e eletricidade. São 87 elementos químicos classificados como metais e também podem ser classificados, né, por apresentar também um brilho metálico. Agora nós vamos ver uma segunda classificação, que são os ametais ou não metais, que no caso está representado por verdinho aqui. Nessa tabela, o hidrogênio está representado como um não metal, mas nós vamos ver que o hidrogênio ele é classificado praticamente sozinho, então aqui ele deveria estar até com uma cor diferente, mas enfim, eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Então, os não metais, que são esses verdinhos, eles não possuem esse brilho, né, que nós vimos anteriormente nos metais. Eles têm tendência em ganhar elétrons, ou seja, formar ânions. Cerca de metade está no estado gasoso, outra no estado sólido e desculpa, me perdi aqui, ok. E eu acho que aqui desculpa, gente, mas confundi aqui um pouco a nomenclatura. Ok. Essa informação. Agora nós vamos ver os semimetais, que possuem essas propriedades intermediárias entre os metais e os ametais. Semimetais está representado por essas cores não estão muito ajudando bastante, né? Mas ok, aqui. Nós temos os halogênios na família 7A. Só um adendo. Os ametais, eles são maus condutores de calor e eletricidade. São quebradiços e possuem baixo ponto de fusão, ou seja, é o contrário dos metais. E por fim, nós temos aqui esse grupo de azul mais escuro, que é a coluna dos gases nobres. Eles estão no estado gasoso, eles são geralmente inertes, ou seja, pouco reativos,
eles são encontrados na natureza de forma isolada. O hidrogênio, ele teria que ser uma classificação única, porque ele é diferente de qualquer outro elemento da tabela periódica. Além dessas classificações de metais, ametais, semimetais, gases nobres e hidrogênio, nós podemos classificar por famílias. E é muito importante fixar as principais famílias. Porque algumas vezes vocês podem encontrar enunciados que podem perguntar, tal elemento pertence a qual família? E as alternativas vai ser o nome dessa família. Ou o contrário. Então, por exemplo, as principais que se deve guardar, né, lembrar do nome e até mesmo dos elementos que compõem essa família, eu sei que é difícil, mas assim, não sei, tentar criar algumas regrinhas ou música, alguma coisa que te ajude a fixar quais elementos estão nessa família. Então, na família 1A, na primeira família, nós temos os chamados metais alcalinos. Na família 2A, em amarelo, nós temos os metais alcalinos terrosos. Isso aqui pode parecer difícil, mas tentar memorizar, nem que for um ou outro destes elementos, porque pode, assim, às vezes ser cobrado em algum vestibular, em alguma prova, e se vocês conseguirem relacionar esses elementos com a classificação de metais alcalinos terrosos, já te ajuda bastante. Outra família é a família 6, ou 16, né? Que é a família aqui que tem primeiro o oxigênio, é a chamada de calcogênios. E aqui a família 7 ou 17 é a família dos halogênios. E a 8 e 18, os gases nobres. São as principais. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres. Aqui, dos elementos de transição, essas linhas externas, nessa primeira série nós temos os lantanídeos e na segunda nós temos os actinídeos. Só para ficar, talvez fique mais fácil, né? Guardando assim pela localização, classificação. E acho que daqui qualquer dúvida que tiver ficado em relação a essa classificação, eu peço desculpa porque aqui fiquei um pouco perdido por conta das cores. Pode também me mandar mensagem e estar tirando dúvidas. Aqui eu encontrei esse resumo, eu achei bem bacana, que vocês conseguem ligar várias informações que nós acabamos de ver. Então, eu acho que talvez isso ajude na hora de fixar o conteúdo, por quem que a tabela foi criada, quando, como ela foi organizada, quem descobriu, né, que fez as correções da primeira tabela proposta, que ela é formada por períodos, grupos ou famílias, o que define período, o que cada grupo contém. Então eu achei bem legal, vocês depois podem passar tudo isso para um papel, porque você ler e escrever, reescrever, tudo que a gente escuta ou que a gente lê sempre ajuda a fixar a informação que nós acabamos de aprender. Então aqui eu coloquei como um resumo, eu não vou falar cada item de novo, mas eu acho que são os pontos principais para essa parte da tabela. Mas a tabela, ela também possui propriedades. Não a tabela em si, mas né, os elementos que a compõem. Nós podemos encontrar propriedades periódicas e aperiódicas. As periódicas se referem àquelas que obedecem à estrutura da tabela periódica. São classificadas por raio atômico, volume atômico, densidade absoluta,
ponto de fusão e ponto de ebulição, potencial de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, afinidade eletrônica. As aperiódicas se referem àquelas que não obedecem à estrutura da tabela periódica, porque nós sabemos que a tabela periódica ela foi organizada e estruturada com propriedades de acordo com o número atômico. Então, quando eu digo obedecem ou não à estrutura, é em relação ao aumento, ou tipo, se aumenta ou diminui esse número atômico, o que vai interferir. Dessa forma, as aperiódicas não obedecem a essa estrutura. Por exemplo, massa atômica, calor específico, dureza, índice de refração, entre outros. Porque como que nós podemos compreender melhor essas propriedades? Nós temos a lei da periodicidade de Moseley, que diz que muitas propriedades físicas e químicas desses elementos químicos variam com essa periodicidade, com sequência, com consequência também do seu número atômico. Talvez fique mais nítido seguindo a lei proposta por Moseley. Então aqui eu vou começar a falar das principais propriedades, e isso é muito importante. Com certeza acaba encontrando pelo menos uma questão que aborde esses conceitos. Então, as principais propriedades periódicas que vocês precisam compreender. Primeiro, o raio atômico. O que é o raio? Nós sabemos que o raio, é a metade do diâmetro, enfim, são conceitos matemáticos, mas aqui ele vai representar o quê? A metade da distância internuclear, ou seja, entre núcleos, mínima, essa distância mínima que os dois átomos desse elemento pode apresentar, sem estarem quimicamente ligados. Então, aqui nós temos esse raio atômico, essa distância mínima entre esses elementos. E o que nós podemos tirar daqui, desse sentido de como aumenta o raio atômico e como diminui o raio atômico? Bom, aqui nós não vamos considerar os gases nobres. Vocês vão perceber, e mais pra frente vocês vão entender, que os gases nobres, eles já, por serem inertes, eles não vão reagir, eles já possuem a sua estabilidade. Então, isso vale mais para os outros elementos. Como que nós podemos compreender como esse raio atômico aumenta e como ele diminui? Quanto maior o número atômico do meu elemento, aqui também não vai aparecer quadrinhos com informações, então assim, anotem tudo que vocês acharem pertinente. Então, raio atômico, começando. Quanto maior o meu número atômico, o meu número de prótons, maior será, e consequentemente, o número de elétrons, maior será o número de camadas. Consequentemente, maior o raio atômico. Por quê? Porque vai ser maior o que? Essa distância de um núcleo, maior essa distância entre os núcleos. Vocês concordam que se eu tenho mais camadas, quanto maior está sendo essas coisas, essa distância, as camadas vai representar essa distância até o núcleo, mostra que esse raio também, essa distância internuclear, vai ser maior. Agora, ou seja, e também, se eu tenho maior esse número atômico, maior vai ser
a minha atração por elétrons e menor o tamanho do átomo. Mas também tem a classificação, aqui tudo que eu disse é referente a um átomo neutro, mas se eu tenho íons, o raio atômico ele é maior com cátions e menor quando nós temos ânions. E na tabela periódica nós vamos observar que ele aumenta de cima para baixo. Então aqui os compostos que conforme nós vamos descendo a coluna, aqui nós vamos encontrar aqui maiores raios atômicos. E da direita para esquerda. Então, seguindo esse sentido, nós teremos os elementos com maior raio atômico. A energia ou potencial de ionização é a energia mínima necessária para arrancar, né? Essa energia que eu preciso para tirar ali um elétron de um átomo isolado. Vocês podem ver em alguns exercícios que existem diferentes, né? Primeiro, segundo, terceiro potencial, né, de ionização. Mas o primeiro potencial é o mais importante, porque ali vai ser a energia necessária mesmo para eu arrancar esse elétron da camada mais externa. Como eu posso relacionar tudo isso? Também entendendo o conceito de raio atômico, né? Quanto maior o meu raio atômico, é menor a atração do núcleo com elétrons. Porque maior é essa distância, né, entre os núcleos. Então, o que isso quer dizer? O meu núcleo, ele está mais afastado desses elétrons ali da última camada. Ou seja, fica mais fácil, já que não tem tanta tração por estar afastado, fica mais fácil eu arrancar esse elétron da última camada. Então, quanto mais fácil é eu arrancar essa energia, esses elétrons na camada de valência, menor vai ser a energia de ionização que eu preciso. Ou seja, nós podemos relacionar aí, se maior o raio atômico, menor a energia de ionização. Então, o sentido aqui é de baixo para cima. Nós temos o aumento desse energia ou potencial de ionização. E da esquerda para a direita, o aumento. Então, os elementos que estiverem para cá, para a direita, eles terão precisa de uma maior energia de ionização para eu conseguir arrancar esse último elétron, né? Esse elétron na camada de valência. Agora, eletronegatividade. O que significa eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons. Ou seja, quanto maior a eletronegatividade, menor é o raio atômico. Não vai ter esses elétrons tão afastados, porque eles estão sendo bem atraídos. Ou seja, se maior, e o contrário é válido também. Ou seja, se o meu raio atômico for maior, menor é essa atração do núcleo com os elétrons afastados. Então, menor vai ser a eletronegatividade. Vocês estão percebendo que eu estou relacionando sempre, quando é possível, relacionar o raio atômico com essas outras propriedades. Os gases nobres, eles não são considerados, como eu disse, porque eles não têm tendência de ganhar ou perder elétrons. E nós temos, é muito importante também vocês fixarem
esses elementos químicos. Porque muitas vezes, vamos supor, se você sabe que o elemento químico mais eletronegativo é o flúor, você já está na frente de muita gente. E antes de falar disso aqui, o sentido, né, do aumento da eletronegatividade é da esquerda para a direita, então para cá nós temos os compostos mais eletronegativos e de baixo para cima. Ou seja, tem esses compostos, né, que se vocês guardarem essa sequência de maior eletronegatividade, isso é muito importante, isso faz muita diferença. Às vezes quando eu estava no ensino médio, também no curso técnico, eu gravei assim, FON, cloro, bromo, iso, pH, mas assim, depois se você escrever isso, guardar FON, cloro, bromo, iso, pH, você também depois tem que saber identificar cada elemento pelas letrinhas. Nós temos o flúor, oxigênio, o nitrogênio, ou seja, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, mais eletronegativo que o cloro, mais que o bromo, mais que o iodo, mais que o enxofre, mais que eu vou repetir oxigênio. Ok. Depois eu vou verificar se aqui tem um outro. Eu acho que, se eu não me engano, é o carbono e eu coloquei oxigênio. Se eu não me engano aqui é o carbono, mas eu vou confirmar e aviso vocês. Mais que o fósforo, mais que o hidrogênio. Então, muitas vezes vocês podem encontrar exercícios que perguntam quem é mais eletronegativo que quem, o que é eletronegatividade. E é muito importante vocês entenderem que são os elementos com tendência de atrair elétrons. Normalmente são pela classificação, os não metais. Acho que daqui já está tudo. E nós temos também a eletropositividade, que vai ser o contrário, né? O contrário da eletronegatividade, que é a tendência que um átomo tem de perder elétrons, não atraí-los. Ou seja, quando eu tenho quanto maior é o meu raio atômico, eu estou só repetindo as informações para ver se fica fixo isso. Se maior o raio atômico, menor a atração do núcleo com aqueles elétrons mais afastados. Ou seja, é mais fácil ele doar, ele perder esses elétrons. Então, maior é a eletropositividade, porque nós sabemos que quando um átomo perde elétrons, ele é carregado o quê? Positivamente. Nesse caso, os gases nobres também não são considerados devido à sua estabilidade, eles não têm tendência em ganhar ou perder elétrons. Então, aqui, guardar que o frâncio é o elemento mais eletropositivo. Tem uma listinha também, depois eu posso mandar para vocês, mas assim, vocês guardando o sentido de aumento da eletropositividade, que é o contrário da eletronegatividade, é de cima para baixo, da direita para a esquerda, só por esses sentidos vocês conseguem comparar qual elemento é mais eletropositivo, é mais eletronegativo, qual elemento possui raio atômico maior. Então, assim, o principal aqui é vocês, claro, guardar o conceito do que é cada propriedade, mas principalmente o sentido de aumento dessa propriedade na tabela periódica. Você sabendo os sentidos que segue, o sentido que essa propriedade aumenta, você consegue comparar qualquer elemento químico e dizer, esse é mais eletronegativo que esse, porque você sabe o sentido, né, em que essa propriedade aumenta. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Ela representa a quantidade de energia liberada quando um átomo isolado em seu estado fundamental
recebe um elétron. Então, quando eu tenho um átomo que ele recebe um elétron, ele se transforma, né, em um íon e libera energia. Dessa forma, se maior a afinidade eletrônica, menor o meu raio atômico. Nós já repeti várias vezes, né? Menor o raio atômico, maior essa atração do núcleo pelos elétrons, porque ele não vai estar tão afastado ali a camada de valência. Então, ele é mais fácil ele receber, ele tem mais afinidade, né? Em receber um elétron. Nós podemos aqui citar os halogênios e o oxigênio e também guardar que o sentido de aumento da afinidade eletrônica é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Agora, propriedades como ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos ver, acho que está aqui. Tá aqui. Ok. Nós já aprendemos lá na primeira aula o que é ponto de fusão, o que é ponto de ebulição, que está naqueles diagramas de mudanças de estado físico da matéria. Ponto de fusão nós sabemos que é do estado, a mudança do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Isso já foi visto. Mas, em relação à tabela periódica, nós podemos identificar quem tem o maior também ponto de fusão e o maior ponto de ebulição. Normalmente, os elementos do estado sólido possuem esses pontos de fusão e ebulição maiores do que os que estão no estado líquido, que são maiores do que os que estão no estado gasoso. Ok, quem são os elementos de estado gasoso? O hidrogênio, os gases nobres. E aqui, né, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o flúor, enfim. Os que estão representados aqui. Quer dizer, o nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Os que estão na forma líquida é o mercúrio e o bromo. E no estado sólido são todos os outros elementos. Aqui nós temos uma exceção do carbono, que ele tem um ponto de fusão a 3.800 graus Celsius, então assim, ele vai ser diferente, vai apresentar esse ponto de fusão e ebulição diferente. Mas normalmente os outros vão seguir essa ordem de ponto de fusão e ebulição maior que o outro aqui. Então, lembrar que o ponto de fusão e ebulição dos elementos no estado sólido são maiores dos elementos que estão no estado líquido, que são maiores que os elementos que estão no estado gasoso. E essa última propriedade que nós vamos falar aqui é a densidade absoluta, né? Então, densidade ou massa específica é a relação entre a massa de uma substância, cadê o cursor aqui? É a relação entre a massa de uma substância e o volume ocupado por essa massa. Então, acredito que todo mundo já viu também essa fórmula, já utilizou bastante, e a densidade é uma propriedade muito importante dos elementos, então também nós vamos ver muito mais pra frente. É a relação de massa e volume. E como que vai ser essa com os elementos, né? Como que vai aumentar ou diminuir a densidade se nós formos só analisar a tabela periódica? Aumenta de cima para baixo, então aqui nós vamos ter, né, as maiores densidades aqui embaixo, e das extremidades para o centro a densidade aumenta. Então,
por exemplo, nós podemos encontrar também alguns exercícios de vestibular, essa forma gráfica, que eles mostraram apenas assim, o número atômico, e nós temos que ver quais elementos, né, apresentam maior ou menor densidade absoluta. Então, também aqui nós podemos observar pelos períodos. Períodos, lembra que são as linhas. Então, assim, quem estiver aqui para baixo, nessa coluna, por exemplo, da família 1, o último elemento aqui, ele vai ter a maior densidade do que o primeiro. Então, por exemplo, aqui, o lítio, ele está na família 1A, o sódio também. Então, vocês podem ver que a densidade deles é menor. Nós vamos pegar aqui o cálcio também, que está na família 2A. Aí, por exemplo, esses compostos aqui, que eu não consigo identificar, oxigênio, vamos supor, oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio é o primeiro elemento da família 6A. Não, aqui não é oxigênio, senão, né, ele tinha que estar com a densidade menor. Não sei qual composto. Tá, urânio. Agora eu não lembro exatamente o lugar que o urânio tá. Mas com certeza ele já vai estar mais assim, em algum lugar mais para baixo. Então, ele está apresentando o quê? Uma densidade absoluta maior do que, por exemplo, o cálcio, o potássio, o sódio. Enfim, não sei se ficou nítido, mas, por exemplo, se vocês se depararem com um diagrama desse, um gráfico desse, é importante saber interpretar esses dados. Com o aumento do número atômico, com o aumento do período, o que é período, entendeu? E também a importância de guardar os principais elementos, porque se você sabe que o lítio e o sódio tá ali na família 1A, que eles são, se eu não me engano, é o segundo e o terceiro, acho que é o segundo período e o terceiro período. Então, assim, se a tendência da densidade aumentar daqui para cá, o que está aqui mais em cima, ele vai apresentar uma densidade o quê? Menor. Os elementos que vão estar aqui no meio vão apresentar uma densidade maior, porque você guardou o quê? Esse sentido de aumento e diminuição da densidade. Eu acho que sim. Essa parte de propriedades e tabelas periódicas nós concluímos assim. E agora nós vamos começar a entender alguns conceitos de ligação química. O que são as ligações químicas? São essas forças que mantêm os átomos unidos. Toda ligação ela vai envolver o movimento de elétrons nas camadas mais externas, como nós vimos, a camada de valência, e nunca vai atingir, né, o núcleo. Nós vamos ter ligações aqui dos elétrons nessas camadas na eletrosfera. O que nós temos que entender é que os átomos, eles dificilmente ficam sozinhos na natureza, eles tendem a se unir. Alguns que já se encontram, vamos supor, os gases nobres, que já têm a sua estabilidade, ok, eles estão ali estáveis, ok, eles não vão querer reagir, se ligar com ninguém. Mas os outros, né, sua maioria, eles precisam se ligar a outros átomos para garantir a sua estabilidade. Então, dessa forma, e como que nós vamos entender, né? Como eu posso considerar um átomo estável? Aí nós vamos voltar em um conceito que é a estabilidade dos gases nobres, porque eu falei aqui várias vezes para vocês que os gases nobres, eles estão, né, na sua forma estável, eles são um pouco reativos, eles não têm tendência de perder ou ganhar elétrons devido à sua estabilidade. Então, foi criada, né, uma teoria, uma regra com base nos gases nobres. Nós sabemos que os gases nobres estão na família 8A, né, ou 18A.
e possui na sua última camada da eletrosfera completa. Ela possui o quê? 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hélio, que possui 2 elétrons, mas ele está na camada K, que só suporta 2 elétrons. Então, o que essa regra do octeto diz? Que os elementos químicos devem sempre conter 8 elétrons na camada de valência para eles ficarem estáveis, né? Dessa forma, eles ficam estáveis com uma configuração idêntica à do gás nobre, por exemplo, com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, esses átomos, para se tornarem, né, para ganharem essa estabilidade, eles fazem ligações químicas, e essas podem ser intramoleculares ou intermoleculares. As ligações intramoleculares, ela acontece fora das moléculas, e são os tipos de ligações que nós vamos ver hoje, as intramoleculares. E elas são divididas em 3 tipos de ligações. Primeiro, nós temos as ligações iônicas, onde nós vamos observar a perda ou ganho de elétrons. Então, é o resultado da alteração entre íons de cargas elétricas contrárias, ou seja, vai ser ali uma ligação de ânions e cátions, ou seja, um tem tendência a vai ganhar elétrons e o outro vai perder elétrons. Então, essa ligação geralmente acontece entre os metais e os não metais. Aqui nós temos, por exemplo, o Na, o sódio, o cátion Na+, se ligando ao ânion cloro Cl-, formando o nosso famoso sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, NaCl. Mas como que aconteceu essa ligação? Então, antes da reação, nós temos o sódio. Aqui nós vemos que na última camada, na camada de valência, ele tem uma bolinha, né? Um elétron. Então, é a mais afastada do núcleo, então é mais fácil, né? Ele doar esse elétron. O cloro, nós vemos que na camada de valência, ele tem 7 elétrons. E outra coisa que vocês podem relacionar aqui, ele tem um elétron na camada de valência, ele é da família 1A. Aqui ele tem 7 elétrons na camada de valência e o cloro é da família 7A. Só um adendo aqui. Então, o que vai acontecer nessa ligação? O sódio, que tem esse elétron sozinho, que deixa instável por ele justamente estar sozinho, vai o que? Migrar aqui para o átomo, para o íon cloro, que está faltando exatamente um elétron para ele ficar estável, totalizando 8 elétrons. Dessa forma, depois que acontece essa ligação química, o que acontece? Nós temos o sódio com a sua agora, que já foi doado esse último elétron, ele retorna. Agora a sua camada de valência, ela tem o que? 8 elétrons, está estável. Como ele doou 1 para o cloro, agora total de 8 elétrons, ou seja, tem essa alteração de cargas que deixa os dois elementos estáveis, com 8 elétrons na sua última camada. Nós podemos encontrar, né, diferentes formas de representação, íon fórmula, desse jeitinho como já estava aqui em cima, e pela estrutura de Lewis, que nós contamos assim, colocamos quantos aqui elétrons pode dar, né, o sódio, e a representação dos elétrons do cloro que mostra que falta, né, que precisa de um elétron. E no final está dessa forma, mostrando aqui que perdeu o elétron e aqui que ganhou o elétron, mas já está representado aqui. Esse não é o único exemplo, claro, mas aqui eu coloquei mais 2 exemplos, do magnésio e do cloro, formando o cloreto de magnésio. Mas o que aconteceu aqui, nós podemos observar, que é chamado de regra da tesoura.
Esse 2 mais veio aqui para baixo, e o Cl menos aqui, o 1, né, veio aqui. O 1 não é representado nesse índice, lembra que nós comentamos isso na primeira aula. Então, ficou MgCl2. Ou seja, aqui o magnésio, ele perdeu, né, no caso, elétrons, e o cloro ganhou elétrons. A mesma coisa, a mesma regra, usando a mesma regra da tesoura, eu falo para depois da representação final, né, da nossa molécula, segue aqui também. Esse desce para cá e esse desce para cá. Formando aqui o óxido de alumínio. O alumínio perdeu elétrons, o oxigênio ganhou elétrons. Da mesma forma que foi apresentado aqui, mas aqui é só para vocês compreenderem mesmo essa regrinha dos índices, né? Do índice na fórmula, na molécula final. Vamos ver se... ok. A segunda ligação química que nós vamos ver é as ligações covalentes, que representam o quê? O compartilhamento de elétrons. Ou seja, vai ocorrer geralmente entre não metais e não metais, o hidrogênio e não metais, e hidrogênio com hidrogênio. Ou seja, e nós temos dois tipos, a covalente normal e a covalente dativa. Aqui nós vamos ver que os elementos não estão dando o elétron que está na camada dele. Ele vai apenas o quê? Compartilhar de forma que os dois elementos se tornem estáveis. Então, um cloro com o cloro. Nós sabemos que os dois têm 7 elétrons na última camada. E precisa o quê? De mais um para ficar estável. Então, dessa forma, se nós contarmos quando eles estão compartilhando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e compartilhado aqui 8. Pronto, esse elemento ficou estável. A mesma coisa aqui, se eu contar todos, compartilhando aqui esse elétron, estável. Aqui são apenas representações de fórmula estrutural, fórmula molecular. A mesma coisa na molécula de água. Nós temos os átomos de hidrogênio, que pode ter no máximo 2 elétrons, nós sabemos, por estar na camada K. E o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, então precisa de 2. Então, aqui ele está o quê? Compartilhando elétrons com o hidrogênio, com os dois, né, elementos de hidrogênio. Todos os elementos ficam estáveis e representam uma ligação covalente. É uma fórmula estrutural, fórmula molecular. Na ligação covalente dativa, existe o compartilhamento de elétrons, porém, ainda vai o que? Ele consegue, entre aspas, aí, sobrar, né, elétrons para ele realmente ceder para um outro elemento se tornar estável. Então, aqui se nós contarmos, depois aqui compartilhamento, o oxigênio vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse enxofre vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele pode ceder também esses elétrons para esse outro oxigênio, que acaba por ficar com 8 elétrons também. É só para exemplificar os dois tipos de ligação covalente. Por fim, o último tipo de ligação é a ligação metálica, é a ligação entre metais e metais. Formam as chamadas ligas metálicas, que são cada vez mais importantes no nosso dia a dia. Eu coloquei alguns exemplos. Do bronze, que é a ligação do cobre com o estanho, do aço comum, ferro com um percentual de carbono, aço inoxidável, o ferro, mais um percentual de carbono, mais um percentual de cromo, mais um percentual de níquel, e o latão, que é cobre, ligado a zinco. E aqui apenas imagens representando esses elementos. Mas o que vai acontecer na ligação metálica?
E na ligação ocorre uma liberação parcial dos elétrons, desculpa. Então, nessa primeira, né, ligação vai acontecer essa liberação parcial dos elétrons formando cátions, ou seja, se eu perdi elétrons, eu formo cátions. E esses são estabilizados por esses primeiros elétrons liberados. É um pouquinho confuso, mas assim, aí surge temos aquele conceito de nuvem de elétrons, ou seja, com essa primeira ligação libera elétrons, forma cátions. Esses cátions formados vão se estabilizar com os primeiros elétrons liberados. Então, essa estrutura é envolvida com uma nuvem de elétrons que vai estabilizar, totalizando 8, claro, o meu composto. E acho que a nossa aula já termina. Ok. Da parte de ligações, eu já falei sobre as 3, termina aqui. Eu coloquei 2 tabelas para dar um suporte para vocês compreenderem essas ligações químicas. Eu não vou ler cada coisinha aqui, mas, por exemplo, diz qual é o grupo, né, como é classificado, e aqui qual que é a tendência de cada grupo, ou seja, se ele vai doar, ou se vai ocorrer ligação covalente, ou se ele vai receber elétrons. Isso já ajuda vocês a entenderem que tipo de ligação química que vai acontecer intramolecular. Aqui o número máximo de ligações que podem fazer. Isso vai ser muito importante mais pra frente, quando vocês forem resolver mais exercícios. A segunda tabela que eu coloquei é um suporte para ligações covalentes. Então, assim, né, quantos elétrons eles podem, cada desses elementos pode compartilhar, como ele vai ser representado, né, quantos tem na camada de valência. Enfim, são informações que vão facilitar na hora de resolver os exercícios e fazer essas ligações. Para a próxima aula, nós vamos ver geometria e polaridade, ligações intermoleculares e também já dar início a ácidos, bases e sais. As dúvidas podem ser enviadas por e-mail ou nos grupos do WhatsApp. Nós também temos que discutir sobre aquela lista de exercício que eu já coloquei para vocês. E também em fazer uma aula para resolução de exercícios desses conceitos, né, dessas 3 aulas, porque por mais que eu passe essa parte teórica, vocês só vão fixar essas ideias praticando com exercícios. Então, muito obrigada, até a próxima aula.